Então, quando Deus fala de família, tem o que eu costumo dizer que é o projeto original de Deus. O projeto original de Deus é a bênção. É só você olhar para o Éden, o que Deus planejou para Adão e Eva, uma perfeição de relacionamento, tudo que você pode pensar era perfeito. Era a família que era para ter os filhos, e ter paz, e ter alegria, e ter prosperidade. Mas o pecado entrou, desconfigurou a família, e a partir desse dia o diabo ele resolveu investir contra a família, porque ele sabe que quando ele investe contra a família, ele está destruindo ministérios, ele está destruindo relacionamentos, é lógico, ele está destruindo todas as coisas. E hoje, qual é assim, se a gente pudesse tirar um retrato da família atual? A família atual é uma família fraca, adoecida, vulnerável, as portas estão abertas, as janelas estão abertas, e até mesmo de cristãos, porque acha que só o fato de você vir para um culto vai mudar alguma coisa. Vir ao culto muda alguma coisa quando você tiver também uma vida de oração, e quando você deixar a palavra de Deus entrar no teu coração. Você vai deixar a palavra entrar hoje? Então, abra Gênesis capítulo 12, porque Gênesis capítulo 12, Deus, ele escolheu um homem para... Agora ele falou, bom, eu vou reconfigurar a família. Foi desconfigurada lá no Éden, e eu vou começar a configurar a família através de um homem. Esse vai ser o padrão, esse vai ser o modelo. Mas pensa, você acha que ele pegou uma família perfeita? Não. A família de Abraão estava longe de ser perfeita. E se você for analisar a história de Abraão, tem muito problema. Sara, depois ela se tornou exemplo, mas por um tempo Sara foi problemática. A gente pode ver que o sobrinho de Abraão deu problema. Então não era uma família perfeita, mas era uma família que Deus disse, olha, dentro dessa imperfeição eu quero manifestar a minha glória, e eu quero que vocês sejam padrão. E em Gênesis capítulo 12 está escrito no versículo 1, olha, disse o Senhor a Abrão, aqui ele ainda era Abrão, sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei. Você ouviu agora a bênção do Senhor. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Eu digo que você é uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, agora todo mundo junto, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus fala é literal. São todas as famílias da terra. E Deus falou, olha, Abraão, eu vou consertar a tua família, e a partir de você, muitas famílias vão ser abençoadas. Deus está aqui para consertar a tua família, para a partir de você ser um multiplicador de famílias sadias. A princípio dentro da tua própria casa, porque um casamento sadio, saudável, vai gerar filhos que também vão ter casamentos saudáveis. Então a primeira multiplicação é dentro da tua própria casa, e depois também aqueles que te conhecem sempre vão te procurar para saber qual é o exemplo. Eu sempre falo do Eli, e hoje eu fiquei muito tempo com ele no telefone, o Eli Bardavi, e eu perguntei para ele, Eli é o nosso guia lá em Israel, que é o nosso amigo, mestre. Eu falei, Eli, como estão os teus filhos? E porque eu tenho orado pelos filhos dele, porque ele tem 5 filhos, sendo que 4 estão na guerra. Aí ele falou, o número 1 está no norte, o número 2 está no sul, o número 3 está na Cisjordânia, e o número 4, ele falou, eu acho que está saindo do norte para o sul hoje. Eu falei, todos bem, todos seguros, todos bem, porque Deus nos guarda e Deus nos livra. Ele viveu essa experiência, e quando ele me levou lá em Israel, no museu Hertz, inclusive é um museu a céu aberto, onde os soldados são enterrados, ele me levou para um setor, e ele falou, aqui eu tenho muita gente, na guerra de 1973, muitos amigos, mas ele disse, eu tenho um testemunho para dar. Nós éramos assim, ridicularizados por sermos os únicos que críamos no Senhor.
no Senhor Jesus, que aceitávamos a Jesus como Messias. Ele falou, mas nós fomos a única família que nenhum filho foi tocado. Então, proteção sobrenatural Deus tem para a sua família. Agora, a proposta de Deus para Abraão era, porque Deus te dá liberdade. Abraão, você pode ficar onde você está, em Ur dos Caldeus, sem a minha presença, porque eu estou mandando você vir para perto de mim. Eu estou te fazendo um convite diferente. Eu quero que você seja guiado por mim todos os dias, em todas as decisões, em todas as coisas. Então, você tem duas escolhas. Escolha número 1, fica em Ur. Fica em Ur sem a minha presença. Essa era a proposta mais confortável. Ficar em Ur sem a presença de Deus não era a pior escolha, pensando com a mente humana de Abraão. Ficar em Ur, Abraão tinha uma casa confortável em Ur dos Caldeus. O pai de Abraão era famoso em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade que poderia, se a gente trouxesse para os nossos dias, para equivaler a alguma cidade, era como você morar em Paris, em Nova York. Então, quer dizer, seguir a Deus, eu só vou perder. Porque aqui eu estou confortável, aqui eu tenho já a minha vida construída, eu tenho já a minha esposa, Sara. Só que neste momento ele não sabia que Ur dos Caldeus seria destruída. Ele não sabia que toda aquela riqueza que ele tinha riqueza lá em Ur dos Caldeus, seria perdido do dia para a noite. Eu lembro quando o meu irmão infartou lá no plano Collor. Perdeu absolutamente tudo. Então, o dinheiro um dia você tem, no outro dia você não tem. Essa não é a tua segurança. Então, a proposta, ficar em Ur dos Caldeus, mas eu tenho minha esposa, é tão bonita. Você lembra, né, que Sara era linda. Ela é tão bonita. E eu vou ter muitos filhos com Sara. Mal sabia ele que Sara era estéril. Mal sabia ele que Ur dos Caldeus estava com os dias contados. Mal sabia ele que toda aquela riqueza seria evaporada em um único dia. A proposta de Deus para você pode ser: a cama é mais confortável, ficar em casa é mais confortável. E Deus está falando: levanta para orar comigo todos os dias. Essa é a segurança da sua família. Vem para casa, para minha casa, onde você vai receber fortalecimento. Essa é a segurança. Aliás, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que habita em Paris, em Nova York, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu vejo muitos brasileiros, e é lógico, quem não suspira por isso? Senhor, eu quero sossego, eu quero um lugar que não tenha assalto, que não tenha violência. A gente suspira. Mas sempre que eu suspiro dessa forma, eu falo, mas o Senhor escolheu. É melhor eu ficar com Deus no Brasil do que eu ir sem que seja a sua vontade para qualquer lugar, para qualquer cidade, para qualquer bairro. O Senhor escolheu a Ilha do Governador para eu estar. O Senhor escolheu o Rio de Janeiro. Aliás, o Senhor me preparou para esse momento duro. Há 30 anos atrás, um homem que eu quero orar no final do culto, o pastor Francisco, muitos já sabem essa história, mas ele desenhou, a gente morava em Cuiabá, e então ele foi na minha casa, desenhou o Cristo Redentor, e ele disse assim: Deus vai te levar para lá. Eu falo, chance zero. Eu não gosto do Rio de Janeiro. Olha, perdoa, era o meu sentimento, tá? Então, eu não gosto do Rio de Janeiro, eu não gosto de carioca. Carioca é folgado. Eu não gosto, como uma paulistana cheia de preconceito. Aí Deus me dá marido carioca, Deus me dá neto carioca, Deus me dá uma igreja carioca. E hoje eu amo o Rio de Janeiro. E não penso em sair daqui nunca. Aliás, não penso nem em sair da Ilha do Governador, quanto mais do Rio de Janeiro. Então, quando ele falou assim, você vai para essa cidade, eu falei, chance zero. E ele disse assim, e vai ser para o pior momento dessa cidade. Eu falei, se cumpriu. Eu estou aqui no pior momento do Rio de Janeiro. Mas é melhor você estar onde Deus te estabeleceu com Deus, do que você estar naquilo que é o melhor lugar para você, sem Deus. E ali, quando Abraão falou, graças a Deus que Abraão falou, não estou entendendo nada desse convite, mas eu só entendo uma coisa, o Senhor se revelou para mim, eu me apaixonei pelo Senhor, pela tua presença, eu quero te obedecer. Eu e a minha casa, vamos contigo. Ele e a casa dele, naquele momento, era ele e Sara. Ele levou ali também alguém a mais, que é Ló. Mas
ele saiu dali, ele obedeceu a Deus. Ele saiu de Ur dos Caldeus. E eu digo para você, você tem que sair da tua zona de conforto. É você mesmo que Deus está procurando. Uma pessoa faz diferença. Uma pessoa casada ou solteira faz diferença dentro de uma família. Eu vou te provar. Raabe, quando orou pela família dela, ela era solteira. Ela ainda não tinha marido, ela não tinha filho, mas ela se levantou para orar pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, e Deus disse assim: eu vou te dar não só a bênção para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos, mas a família que você vai estabelecer, eu também abençoo. E quando você vê a vida de Raabe, ela é a tataravó de Davi. Imagina só, imagina aonde que Deus levou a família de Raabe. Foi uma pessoa que orou. Uma pessoa orou, Noé, e toda a sua família foi guardada, foi protegida. E assim eu iria a Bíblia toda mostrando para você que uma pessoa faz diferença. Então não desanime se você está aqui sozinho, e não desanime se o seu marido, se a sua esposa ficou, e se você está aqui, mas Senhor, o que vai fazer a diferença? Você faz a diferença. Você escolheu vir para a casa de Deus, porque é melhor estar com Deus do que estar onde é mais confortável sem a presença de Deus. E aqui, quando a gente fala de Abraão, eu quero dizer para você que os maiores resgates que Deus tem para fazer nessa noite são os resgates dentro da sua própria casa. Você lembra da parábola de Lucas capítulo 15? Em Lucas capítulo 15, deixa Gênesis 12 aberto, assim, marcado, mas vamos comigo para Lucas capítulo 15. E aqui nós vamos ver uma casa, uma mulher e uma casa, digamos assim. Porque depois eu quero ir para outra casa com você. Primeiro vamos para a casa de Lucas 15, no versículo 8. No versículo 8 é uma passagem, é uma parábola muito conhecida, e eu quero ler com você. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas e dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu faço uma pergunta para você. Onde são as piores perdas? As piores perdas são dentro de casa. A baixa autoestima, o teu amor próprio, você perde dentro de casa. Você se sente desvalorizado, não amado. As suas piores perdas é onde você é de verdade. Não é que você seja hipócrita, mas é onde você se sente à vontade. E ali você extravasa. Eu tive uma conversa séria há uns meses atrás com o meu neto. E ele falou de uma forma que eu não gostei. E eu disse para ele: Mário, você pode falar assim com a sua professora? Não. O que acontece se você falar? Não. Aí ele não queria muito papo. Eu falei: não, estou perguntando. O que acontece se você falar desta forma com a sua professora? Não, eu vou para a sala da Rita. E se você falar com a Rita, continuar e falar com a Rita dessa forma? Talvez eu receba suspensão. Então quer dizer que você consegue se controlar. Porque lá tem momentos que você é contrariado, se sente frustrado, mas você sabe que algo vai acontecer. Então, se você extravasar, algo vai acontecer. Então, só porque eu sou tua avó, que babo por você, então quer dizer que você passa por cima de mim como um trator, na certeza da impunidade. Portanto, da mesma forma que você se controla lá, se controle aqui. Ele parou para pensar, ele viu que ele consegue se controlar. Mas em casa, você extravasa. E são as piores perdas, são os piores estragos. Mas eu quero te dizer que hoje não é você sozinho, mas é o Espírito Santo de Deus que está varrendo e tirando toda a sujeira, está tirando a mágoa, está tirando as ofensas, está tirando todas as agressões que você já viveu. Mas como vai apagar? O sangue de Jesus tem poder. Fala comigo, o sangue de Jesus tem poder. Então vamos pensar comigo, se o sangue de Jesus tem poder para me purificar, se os meus pecados são mais vermelhos do que a escarlate, o sangue de Jesus é poderoso para me tornar mais alvo do que a neve. Você concorda comigo que o sangue de Jesus tem poder para purificar?
O sangue de Jesus tem poder para me proteger, porque você viu que na saída do Egito foi colocado o sangue, e era sangue de animal, já representando o sangue de Jesus. E ali o devorador, ali o destruidor não entrou, a morte não entrou em nenhuma casa, porque Deus já estava ensinando uma lição muito preciosa. O sangue tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Você acredita que o sangue de Jesus tem poder para proteger a tua casa? Então vamos lá. Você acredita que o sangue de Jesus é uma arma letal no reino espiritual? Eu uso essa arma. Quando eu vejo que a batalha está um furor contra mim, eu falo, sabe de uma coisa? Eu tenho uma arma, é o nome de Jesus e é o sangue de Jesus. Então eu digo, como o pequeno Golias, eu digo assim, você veio contra mim, com todas as suas artimanhas, mas eu vou contra ti, com o poder do nome e do sangue de Jesus. Eu lanço o sangue de Jesus sobre todos os teus planos e projetos, sejam eles queimados e destruídos. Você concorda que o sangue de Jesus tem poder para queimar, para destruir? Contra o teu inimigo? E por que o sangue de Jesus não é poderoso para agora passar e lavar todas as ofensas, todas as mágoas e tudo o que estiver e retirar toda a sujeira que está lá dentro da tua casa, que você tem permitido acumular, porque você se acha no direito de poder acumular, e você crê que o Senhor pode entrar hoje na tua casa e mudar o ambiente, mudar a atmosfera? Então o sangue de Jesus já está passando agora na tua casa enquanto você está aqui. Agora, o que me deixa impactada, lembra da família de Abraão? Tá bom, Abraão com Deus saiu. A casa de Abraão, ele fez a obediência número 1. A obediência número 2 é: Abraão, você vai ser exemplo. A tua casa ainda não está em ordem. Eu vou ajudar a Sara a amadurecer. Você vai amadurecer, porque você tem um temperamento, você é fleumático, você aceita tudo que Sara fala, e Sara é imatura. Imagina essa combinação, uma mulher imatura mandando num homem fleumático que não tem atitude, e vai dar o quê? Vai dar desastre, que foi o que, por isso que está com a guerra lá em Israel. Ainda é a imaturidade de Sara e o silêncio de Abraão no seu fleumatismo. E eu quero dizer que Deus quer agora não só restaurar a sua casa, mas Ele quer restaurar o teu interior. É tempo de amadurecer. É tempo de amadurecer. Aí Deus fala, bom, então eu vou amadurecer Sara. Eu vou trazer ordem na sua casa. Eu vou fazer milagres dentro da tua família. Quando ele descobriu que Sara era estéril, ele viveu o grande milagre que é Isaac. Deus é um Deus de milagres dentro das famílias. E Abraão orou e Sara pôde conceber. O Senhor visitou aquele casal. Eu não sei qual é o milagre que você precisa na tua casa. Eu não sei qual é a área de esterilidade, mas se você tem algum problema grave, levanta a tua mão agora. O mesmo Deus que tocou no ventre de Sara, toca nessa situação que para você é irreversível. É o mesmo Deus poderoso que restaurou o ovário, o útero, no caso de Sara. Na tua vida eu não sei o que precisa ser restaurado, se é o teu casamento, se são as finanças, se é o teu relacionamento com teus filhos, mas Deus é poderoso para restaurar, em nome de Jesus. E eu prometi para você que eu iria mostrar uma família diferente. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Essa família, Deus ama a família. Fala comigo, Deus ama a família. Eu sempre tive um problema nessa área, porque a minha família, quando eu digo família, estou falando de pai, mãe, irmãos, eu fui criada num lar disfuncional. E eu estava vendo aqui, algo que eu nunca, quer dizer, eu vejo na igreja, hoje eu vivo na minha casa. Aí eu estava vendo o Deco abençoar a Paulinha, as duas filhas, e eu falei assim, esse é o modelo do céu. Só que eu não vivi isso. Meu pai, minha mãe, brigas, traições, uma família totalmente desconectada. Aí eu fui agora, recentemente fui fazer o casamento da minha sobrinha, e aí a minha sobrinha virou para mim, porque os meus irmãos, eles são uma benção, mas ele é assim. Aí o meu irmão, ele manda um emoji, aí ele manda assim, sorrindo, ele quer falar alguma coisa comigo.
Aí eu falo, oi Norma, tudo bem? Eu puxo, aí ele responde com outro emoji. Quando ele está mais inspirado, ele me manda um vídeo do cachorro dele, que ele é apaixonado. Aí eu falo, Jonas, eu não sei o que eu faço para puxar alguma palavra do meu irmão, mas eu vou mandar os vídeos da tigresa e da Sarinha, das gatas, para ver se eu puxo conversa com ele. Então, o meu irmão é lacônico. A minha irmã é isolada. Gente, vocês nunca viram a minha família. Eu sou uma sobrevivente. Eu sou de uma família de 5 irmãos. Uma faleceu. Os outros estão vivos, mas isolados. Eu tento de tudo. Aí eu falo, estou indo para São Paulo para ver vocês. Olha, a gente está ocupado, porque isso, porque aquilo. Eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu contei já essa história para vocês. Quando eu estava com câncer, nenhum deles veio para cá. Aí o Jonas falou assim, antes de eu ir para a maca, aí eu comecei a chorar. Eu sou de carne e osso. Eu não tenho ninguém. Aí aquelas coisas, quando você vira vítima, né? Eu não tenho ninguém, eu não tenho família. É raro isso acontecer comigo. Mas bateu a melancolia. E aí eu senti tanta dó de mim. E aí a forma do Jonas reagir é diferente, né? Aí ele não fica assim, não chora. Ele fala assim, olha, se um deles telefonar agora, eu digo, chegou tarde, ela já morreu. Essa é a minha vingança. Eu falei, não dava para passar a mão na cabeça. Disse, tadinha, não tem família. A minha mãe, sim, era um pouco mais afetiva. Mas o meu pai vivia no quartinho. Os meus irmãos, um para cada canto. E eu cresci ouvindo um decreto. Minha filha, eu quero... Aí minha mãe me torturou a infância toda. Quando era tempo, o fundamental. Eu peço a Deus, porque eu sou atemporã, com muita diferença dos meus irmãos. Eu peço a Deus que eu fique viva até você acabar o fundamental. E eu olhava só assim para minha mãe. Eu não quero que ela morra. Aí ela falava, mas por que, mãe? Eu não quero que você fique na mão dos teus irmãos. Eu falei, meu Deus, minha mãe tem que ficar viva, minha mãe tem que ficar viva. Aí quando eu fui, e assim foi. Quando eu fui indo, cada vez minha mãe falava, até eu chegar, né, no ensino médio, minha mãe, eu peço ao Senhor que eu fique viva até ela se formar, porque assim ela já vai para a faculdade, já vai ter a vida dela, para que ela não fique na mão dos seus irmãos. Eu falei, meu Senhor Jesus, cuida de mim, cuida da minha mãe. Bom, só sei que minha mãe viveu para me ver casada, para ver o neto e o bisneto, né? Aí eu falei, mãe, você me torturou a vida toda com essa história de morte. Minha filha, escreve uma coisa, o dia que eu morrer, a família está destruída. Sou eu que tento trazer vocês todos para perto e eu não consigo. Quer dizer, o dia que eu falecer é o ponto final. E, infelizmente, é a verdade. Aí você fala, isso não é testemunho para você dar. Mas eu quero te dizer que dentro da tragédia, algumas coisas aconteceram. Porque esse ano, acredite ou não, meus 3 irmãos telefonaram no meu aniversário. Eu falei, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aí, chego no casamento, olha o caos que é a minha família, gente. Aí, chego num casamento, para fazer o casamento da minha sobrinha neta. Filha, neta da minha irmã que faleceu. Aí eu chego lá, começa a lamúria, né? Aí a minha sobrinha, olha aqui, só você, tia. Mas eu represento todos, Flávia. Aí chega a minha sobrinha e fala assim, eu não conheço meus tios, eu não lembro do rosto deles. Eu falei, Senhor, que caos é esse? Que família é essa? Eu quero dizer para você que uma família é que nós viemos a conhecer a Deus bem mais tarde. Hoje nós temos milagres, tipo assim, os 3 me ligaram no aniversário, meu irmão me mandar 3 vezes por semana em molde, é um grande milagre, gente. O outro me perguntar sobre a cidadania italiana, eu quase caí da perna. Ele me ligou, ainda que seja para falar da cidadania italiana. E você não liga? Ligo. Mas é monossilábico. Está tudo bem? Tá. E os seus filhos? Estão ótimos. E a sua esposa? Não sei o quê. E o Rio de Janeiro aqui, dá calor. E aí, em São Paulo? Tá
Também está calor. Aí eu não consigo, entendeu? Mas eu não desisto. Eu já vejo uma nuvem do tamanho de uma mão do homem. Os 3 terem me ligado, os 3 falarem comigo essa semana, depois do meu aniversário. É uma nuvem do tamanho da mão do homem. Mas essa casa que eu vou mostrar agora é a casa de João Marcos Maria. O nome do pai eu não sei, mas pouco importa, porque os anônimos são maravilhosos. Então, Marcos 14, versículo 14, está escrito, é uma orientação de Jesus. Jesus amava a casa de João Marcos, Jesus amou a casa de Lázaro, Jesus ama a minha casa e Jesus ama a sua casa. Ele amava tanto a casa de João Marcos que ele se sentia na casa de João Marcos. Olha o recado que ele dá. Ele diz o seguinte, ele enviou, no versículo 13, começando. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, e dizei ao dono da casa. Você está entendendo? Jesus está mandando um recado para o dono da casa. Fala, o empregado, diga para o dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta. Olha a pergunta de Jesus. Parece que é abusado, né? Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Quer dizer que o recado de Jesus, ele se sentia tão em casa. Ele amava tanto aquela família, que ele disse assim, aonde que é o meu aposento para eu passar a Páscoa com os meus discípulos? A resposta do dono da casa foi qual? Não, olha, o aposento que você está pedindo é meu. E o aposento que você está pedindo, eu já preparei ali a mesa. Eu vou passar a Páscoa com a minha família. Mas olha qual foi a resposta do dono da casa. E ele, no versículo 15, Jesus ainda está falando sobre aquela casa. Olha a certeza de Jesus de que aquele homem ia dizer, sim, Senhor, entra na minha casa. Você acabou de cantar a música. Sim, Senhor, a casa é tua, entra na minha casa. Olha a certeza que Jesus tinha da resposta. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Jesus conhecia o coração do dono da casa. Jesus conhece o teu coração. Jesus ama a tua casa. Jesus se sente à vontade na tua casa. E hoje ele está perguntando, qual é o cômodo que você vai me dar? Eu fosse você, eu diria como João Marcos, eu estou te dando o melhor cômodo. Aliás, toma conta da minha casa, entra na minha casa, se manifesta na minha casa. A minha casa, na verdade, é sua. A minha família é sua. Cuida. Era isso. Aí o que aconteceu no versículo 16? Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus tinha dito, prepararam a Páscoa. Quer dizer que ele disse sim para Jesus. Porque agora vamos ver os efeitos de Abraão ter dito sim para Deus. O que você vê? A Sara, ela concebeu. Sara, que era estéril, ela pôde conceber. Isaac gerou uma multidão de filhos, realmente cumpriu uma multidão como as estrelas. Então, ele foi abençoado financeiramente. Ele que lá em Ur dos Caldeus perderia tudo, em tempo de seca, Abraão era abençoado. Em tempo de dificuldade, Abraão era abençoado. Outras famílias eram abençoadas através de Abraão? Com certeza. Lembra da família de Ló? A família de Ló foi presa, sequestrada, igual o Ramais fez agora. Uma família de Ló foi sequestrada. Todos os bens de Ló foram roubados. Quando Abraão ouviu, através de ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Abraão ouviu, Abraão foi guerrear pela família de Ló. E sabe o que está escrito? Que tudo, absolutamente tudo, foi restituído. Deus quer te ungir hoje com uma unção, a ponto de você não ser só abençoador no meio da sua casa, mas você guerrear por outras famílias que estão passando pelo que Ló passou, e você ter esta unção de Abraão. Abraão, ele foi, e tudo, absolutamente tudo foi restituído. É tempo de restituição, você crê nisso? Mas voltando para a casa de João Marcos.
Aí na casa de João Marcos, o Senhor entrou, celebrou a ceia, e ali ele revelou dentro da casa de João Marcos. Ele disse, é tempo, esta é uma nova aliança. Foi lá, no cenáculo, que ele liberou essa palavra. Agora vocês estão entrando na nova aliança, e o Senhor está dizendo mesmo para a sua família. Ele tem uma aliança, e essa aliança é nova. Uma aliança de bênção e não de maldição. Uma aliança de restauração e não de destruição. Nós temos um inimigo que veio para matar, roubar e destruir. E nós temos um Deus que veio para trazer vida e vida em abundância, para trazer restituição e para trazer restauração. Então, a primeira palavra que ele liberou lá dentro da casa de João Marcos foi a palavra da nova aliança. A segunda palavra que ele liberou dentro da casa, são muitas palavras que ele liberou. É só você ler João 13, 14, 15, 16, 17. Tudo isso, todas essas palavras foram liberadas dentro da casa de João Marcos. Foi dentro da casa de João Marcos que teve um chamado missionário. João Marcos sentiu paixão pela presença de Jesus. Quem é pai aqui, levanta a mão. Eu quero agora declarar que o chamado sobre os teus filhos é mais forte do que você imagina. Nós somos a última geração e Deus precisa desses jovens, dessas crianças. As crianças serão usadas, os jovens serão usados, assim como João Marcos teve o seu coração incendiado e respondeu ao chamado de Deus, assim também com os teus filhos. Não se conforme com menos do que isso. Teus filhos têm um chamado para essa geração. Quem tem filho, diga agora comigo. Os meus filhos têm um chamado para esta geração. Tem um chamado. Por mais absurdo que você hoje pense, não, mas ele está totalmente fora. Não tem como fugir. Através de você, a bênção de Deus está dentro da tua casa. A tua família é bendita. A tua família é abençoada. Os teus filhos são abençoados. Mas foi nesta casa, na casa de João Marcos, que uma palavra muito importante foi liberada. Jesus ressuscitou. E quando ele entrou na casa de João Marcos, no cenáculo, o que é que ele disse? Vamos ver se eu lembro. Quem me acompanha é a palavra que eu digo nos meus vídeos. Vamos ver. O que é que Jesus disse quando entrou no cenáculo depois que ressuscitou? Ah, paz, mas eu gosto de falar em hebraico, então fala comigo. Shalom. Jesus entrou e disse shalom, não uma vez, mas duas vezes. Ele entrou duas vezes. Jesus, o Espírito de ressurreição entra na tua casa. O Espírito de ressurreição diz shalom dentro da tua casa. Toda contenda caia por terra. Todo plano das trevas para a tua casa caia por terra. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo shalom. Aliás, essa casa recebeu outra coisa da parte de Jesus. Você sabe que Jesus foi crucificado. Eles estavam à caça dos discípulos, tanto que os discípulos estavam com medo, trancados no cenáculo. Teve algum soldado que entrou lá, eu vim aqui para prender todos os discípulos de Jesus. Não, a casa de João Marcos tinha uma proteção sobrenatural. Uma proteção a ponto dos soldados passarem e não enxergarem a casa de João Marcos. A tua casa, protegida por Deus. O diabo passa pela frente, os demônios passam pela frente, eles não enxergam, porque a tua casa é blindada pelo sangue de Jesus, protegida, porque o que o Senhor disse para Abraão, ele disse, a sua família vai ser abençoada, e tem mais, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Essa foi a palavra que foi liberada para Abraão. Mas teve mais palavra liberada na casa de João Marcos, só porque ele disse, sim, Senhor, entra na minha casa. E olha tudo o que aconteceu. Foi na casa de João Marcos que o fogo desceu. Quem quer o fogo de Deus? Foi lá, gente, foi lá. Pentecostes foi na casa de João Marcos. Foi na casa de João Marcos, eu vou repetir, foi na casa de João Marcos que o fogo desceu. Amém? Eu vou repetir, foi na casa de João Marcos que o fogo desceu. Eu fosse você, eu diria, na minha também, na sua também. A casa de João Marcos não tem nada diferente da tua, só mudou o endereço, mas o Deus é o mesmo. Jesus continua sendo o mesmo. Ele só está dizendo, eu quero, olha, o pai de João Marcos me deu um cômodo muito espaçoso. Aliás, depois ele me deu mais.
Jesus é assim, né? Você dá um espaço para ele, aí ele vai falar, vai me deixar entrar aqui também? Vai me deixar entrar aqui também? Por que eu chego a essa conclusão? Porque quando eu chego em Atos capítulo 2, a casa de João Marcos não tem lugar, está apinhada de pessoas, 120 pessoas. Jesus tomou conta daquela casa. Aquela casa virou a igreja, aquela casa virou a maior célula, a célula mais poderosa, 120 pessoas, 10 dias orando na casa de João Marcos. Por isso que eu digo para você, a tua casa é celeiro do avivamento. Ali na casa, e aí ele começou com um ambiente espaçoso, não foi? Primeiro ele deu, ali no cenáculo, ele deu o andar de cima, que era espaçoso, porque a casa de João Marcos era uma casa muito boa. Aí depois, agora pensa 120 pessoas, gente. Tinha gente sentado na janela, sentado na mesa, tinha gente sentado na cama de João Marcos. Não tinha mais, o Senhor já tinha ocupado todo o espaço daquela casa. E como se não bastasse, daquela casa saía poder para todo lugar, porque como era oração dentro daquela casa saiu uma oração tão poderosa que movimentou o céu, abriu a porta de prisões, e isso está escrito em Atos capítulo 12, ali quando Pedro foi preso, e aqui, lá na casa de João Marcos, estava todo mundo orando, aquela multidão, todo mundo orando, e ali todo mundo estava orando o quê? Senhor, liberta Pedro, Senhor, tira Pedro da prisão. Incrível, daquela casa saiu um poder que chegou lá no céu, e ali o Senhor ouviu a voz de todos, e o Senhor falou, anjo, você, hoje a tarefa é tua, vai lá na prisão de Pedro, abre a porta, coloca aqueles soldados para dormir, quando você ora da tua casa, sai poder para abrir cadeias, sai poder para movimentar o céu, para trazer anjos para poder ministrar dentro da tua casa. A tua casa é um ensaio, é o Éden. O Éden era só um ensaio para Adão e Eva poderem implantar o reino dos céus em todos os lugares. Eles falharam, mas você não vai falhar, porque Deus conta com você. A tua casa é um ensaio para você poder sair e poder levar o evangelho e levar que o Senhor se importa com famílias que estão desestruturadas, acabadas, para você poder ser esse mensageiro da esperança em nome de Jesus. Mas eu quero te fazer um desafio. Abra agora no Salmo 118 e fique em pé. E eu queria chamar os levitas aqui. Você viu a casa de Abraão? Um lugar abençoado e abençoador. Através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você vai ficar em pé com o Salmo 128. O Salmo 128 é o Salmo da família. Mas eu quero fazer algo bem diferente com você. Eu gostaria que ficasse aqui do meu lado esquerdo e que você viesse com a sua Bíblia. Pessoas que estão sem a família aqui. Nós vamos ficar todo mundo junto. Hoje o Jonas não está aqui, ele está um pouquinho doente, não é nada sério, mas ele está adoentado. Porque hoje você está aqui sozinho, mas você não vai permanecer sozinho. Você que tem a sua família aqui, fica agrupado aí com a sua família. Se junta. Os que estão sozinhos estão aqui comigo. Olha o que está escrito. E o pai do Josué está longe, está lá no Japão, está voltando, hein? Vocês não estão sentindo falta, não? É, mas está uma bênção lá. O batismo no Japão foi fenomenal, extraordinário. Eu digo para vocês, conheça a igreja de vocês, vai para o Japão. É logo ali, só 32 horas de viagem, bem pertinho. Ou se não, vai para a sua igreja em Angola. Quantos aqui querem ir para Angola? Ou lugar abençoado também. E eu vou ler para você, e você vai ler comigo. Primeiro eu vou ler. Na sua Bíblia está escrito, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Isso fica um pouco distante. Parece aquele, é uma pessoa longe. Agora você vai falar, bem-aventurado é feliz. Você vai dizer comigo agora, eu sou feliz.
Porque eu coloco Deus como prioridade. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é amar, é respeitar, é priorizar. Então você só pode ser feliz se você colocar a Deus como a sua prioridade. Depois ele diz: aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Levanta a tua mão. Você está segurando a Bíblia com uma mão, levanta a outra. É muito sério o que eu estou falando agora para você. Deus está tocando nas tuas mãos. Deus está restaurando. Eu disse que eu ouço o barulho da chuva, da restituição sobre esta igreja. Assim como Abraão prosperou no meio da dificuldade, no meio do deserto, a unção que Deus está colocando sobre as suas mãos é para você prosperar em tempos difíceis. Não importa como está a nossa nação, o Senhor abençoa a sua vida. E eu quero declarar que do trabalho das tuas mãos você vai comer sem dívida. Você vai comer com sossego. Você vai comer com alegria, sem preocupação com o dinheiro do aluguel, com o dinheiro da condução. Se vai dar a compra do mercado, você vai comer porque a bênção de Deus está com você. Do trabalho das tuas mãos você comerá, você vai ser próspero. Agora põe a mão no teu coração, você vai ser feliz. Feliz. A felicidade não são as pessoas que te fazem feliz. Não é o teu marido que te faz feliz. Não é a tua esposa que te faz feliz. É um complemento. Por que você é feliz? Porque ela é feliz, a casa é feliz. Você precisa ser feliz porque Deus tira toda tristeza, toda amargura. Deus tira todo buraco de rejeição, toda ferida de dentro do teu coração. O Senhor te dá felicidade. Agora eu quero declarar a bênção de Deus sobre as famílias. Tudo irá bem. O teu casamento irá bem. Os teus filhos também serão bem-sucedidos em nome de Jesus. Mas o salmo é mais completo. O Senhor disse: maridos, recebe essa palavra agora. A tua esposa, se ela está aqui ou não, se ela está aqui, põe a mão sobre a cabeça dela. Se ela não está, estende a mão, porque aonde ela estiver, o Senhor vai tocar. A tua esposa dentro de casa, ela vai ser como uma videira frutífera. Ela vai ter fruto de alegria, fruto de paz, fruto de amor, renovo de amor entre vocês. E ele diz: os filhos, os teus filhos, você que tem filho, levanta a tua mão agora. A bênção, se o teu filho está aqui, põe a mão sobre a cabeça. Se ele não está, estende a tua mão aonde ele estiver, Deus vai tocar nele agora. A bênção do Senhor está sobre os teus filhos. E ele diz: os teus filhos terão tanta unção que eles são como rebento de oliveira, a roda da tua mesa. Isso significa que a tua família será unida, ungida e feliz. Ah, mas não existe família margarina. Não existe família margarina. Nós continuamos vivendo com pessoas com defeito, mas o Senhor, Ele abençoa essas famílias que não são perfeitas, mas são abençoadas. E o Senhor ainda diz, Ele diz: eis como será abençoado o homem e a mulher. Eu acrescentei aqui porque o homem está no sentido geral, mas eu quero falar especificamente. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Gente, a palavra bênção, ela é muito rica. Agora, mesmo com a tua Bíblia na mão, estende as tuas duas mãos para Deus. Ele está falando que você vai ser abençoado. A bênção, essa palavra baraká, que vem do hebraico, essa palavra é a mesma usada para camelo se ajoelhar. Então a ideia é, o camelo, ele se ajoelha. Você já viu que o camelo se ajoelha? Ele se ajoelha para que alguém monte em cima dele, ou ele se ajoelha para ser carregado de mercadorias. Eu quero declarar que Deus, quando Ele diz que você é abençoado, é porque Ele tem um carregamento de bênçãos para a sua vida. Ele está falando: é abençoado é aquele que me teme. E se você teme ao Senhor, você se curva diante dEle, você se prostra diante dEle. E quando você se curva, e quando você se prostra
ministra, Ele te carrega de toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Ele diz: o Senhor, agora ouve a bênção de Deus sobre a tua vida. O Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade da tua casa, porque Jerusalém é a tua casa, durante os dias da tua vida, e vejas os filhos dos teus filhos, porque o Senhor te dá longevidade. E Ele termina o salmo dizendo: paz sobre Israel. Paz sobre a tua vida. Você é Israel espiritual. Paz sobre Israel nação. Paz sobre Israel espiritual. O shalom de Deus sobre a sua vida. Shalom é alegria. Shalom é prosperidade. Shalom é a bênção de Deus sobre a sua vida. Receba a bênção em nome de Jesus. Você que hoje está aqui sozinho, eu pedi para você vir aqui à frente, para você entregar no altar a tua família, para você dizer: hoje eu estou sozinho, mas eu recebo essa bênção. Eu vou estar aqui dentro da tua casa com a minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloca agora diante do altar. Diga o nome das pessoas da tua família. Diga: eu não permanecerei sozinho, porque o Senhor está alcançando lá onde eles estão. Ninguém é caso perdido para Deus. Nenhuma casa é causa perdida para Deus. Senhor, agora alcança essas pessoas que não estão aqui. Familiares, sejam tocados agora pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia. Famílias unidas, famílias restauradas, famílias libertas, famílias abençoadas, em nome de Jesus. Saída, teu riso, teu choro.